Olá, olá. Boa noite a todas, a todos. Bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. Eu sou o professor Tiago Lima e está começando o Brasil em Casa de número 16. É o 8º Povos Originários Ouvindo a Sabedoria Indígena. E hoje a gente recebe aqui Karina Oliveira, do @Literatura Indígena Brasil RJ. A gente vai falar aqui a respeito do tema Conhecendo a Literatura Indígena. E agora eu vou chamar aqui a Karina. Olá, Karina. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você, como que tá? Tudo certo, tudo indo. Ai, uma satisfação enorme recebê-la aqui para a gente falar de literatura indígena. A Prazer, gente teve aqui obrigada pelo convite. ante... a gente teve aqui a semana passada a Eva Potiguar falando de literatura também, foi extremamente rico para a gente. É um prazer recebê-la. Vamos fazer assim? Vou lhe apresentar para aqueles que ainda, ou para aquelas que ainda não te conhecem. Aí eu faço uma introdução e a gente já inicia esse bate-papo. Vou convidando também a todos e todas que estão aqui ao vivo assistindo para que participe, mande perguntas, faça colocações, indicações de livros. Isso para a gente é sempre enriquecedor construir esse momento junto. Então vamos lá. Hoje a gente recebe aqui Karina Oliveira. Ela é pedagoga e mestranda em educação pela UFRJ. Ela é pataxó em retomada, ativista pela literatura indígena. Depois visitem aí o perfil Literatura Indígena Brasil RJ. E ela fala da cidade do Rio de Janeiro. E quando a gente fala de literatura indígena, eu estou aqui me inspirando um pouco nas falas de Eva Potiguar, que conversou bastante com a gente sobre literatura infantil, e aí ela trouxe bastante Daniel Munduruku para a gente conversar aqui. E aí eu peguei um trecho de um trabalho baseado nos trabalhos de Daniel Munduruku para a gente iniciar esse nosso diálogo aqui. E o trecho da leitura é mais ou menos assim, pessoal e Karina. A literatura indígena brasileira pode ser entendida como um esforço de autoafirmação diante de séculos de colonização que deixaram no imaginário da sociedade ocidental estereótipos que desqualificaram a cultura nativa. Como instrumento de resistência, a literatura indígena tem conseguido dar visibilidade às minorias étnicas no âmbito nacional, graças ao trabalho incansável de autores indígenas que lutam para que suas lendas e mitos não sejam apenas folclore ou algo pertencente a um passado distante da história brasileira. Dentre eles, destaca-se Daniel Munduruku, como uma liderança representativa nesse movimento político e literário que se desenvolveu a partir do final do século XX. Seu esforço é de mostrar aos leitores a riqueza e a sabedoria da cultura indígena no Brasil, para que possam compreender melhor a sua importância para a formação do país. Daniel Munduruku, culturalmente híbrido, transita entre a aldeia e a cidade, entre o sagrado e o profano. Reconhece-se no local, mas sem negar a urgência de conviver com a aldeia global, marcadamente tecnológica e capitalista. Dessa forma, o presente trabalho pretende apresentá-lo como um autor de identidade pós-moderna, cuja obra mescla variados gêneros discursivos, o que a torna literalmente híbrida. E aí, esse texto se chama Daniel Munduruku, o índio autor na aldeia global. É uma tese de doutorado da Mackenzie, de Marco Aurélio Navarro. E eu acredito que começar com o Daniel Munduruku seja uma escolha interessante, a partir do que eu conversei com a Eva, Karina. Você depois vai poder me dizer aí. E aí, Karina, aqui a gente funciona bem livre. Eu jogo agora para você, para falar a respeito do tema, e depois a gente vai trocando essa peteca aí. Joga para lá, joga para cá, joga para o povo, e a gente segue por 1 hora. É com você.
Mais uma vez eu agradeço pelo convite. Estou muito feliz por participar aqui da live com você, com as pessoas que estão nos assistindo. Eu costumo atrelar a literatura indígena também, é um pouco a minha parte da minha trajetória de vida, porque uma é atravessada pela outra. E aí eu queria começar falando um pouco sobre isso, para depois a gente chegar um pouco nos livros. Como você já mencionou no início da apresentação, eu sou pataxó em processo de retomada, e eu faço essa ligação com essa retomada justamente por esse trânsito. Eita, minha gambiarra tá aqui caindo. Justamente por esse trânsito entre a cidade e a aldeia. Eu me remeto à minha infância. E na cidade, quando retornei para a cidade, tive vários processos de tentativa de apagamento mesmo, que nós sabemos que é uma questão histórica. Então, era aquele discurso: mas o índio puro não vai para a escola, o índio puro não vai para a universidade. Então, durante boa parte da minha infância, adolescência e parte da juventude, eu ouvi esse tipo de comentários e eu não me reconhecia naquele projeto, naquele estereótipo todo que a sociedade nacional e as pessoas que eu tinha uma proximidade falavam sobre. E aí, quando eu cheguei na universidade, como você já mencionou, a UFRJ, eu fiz pedagogia, e na universidade eu sentia bastante falta do debate em relação à temática indígena. E eu já sabia que na minha defesa, na minha monografia de final de curso, eu queria tratar da literatura indígena, de alguma temática indígena, na verdade. Eu não sabia que seria a literatura indígena. E é interessante porque começou com um interesse acadêmico, mas eu acredito que ali já era a memória, a ancestralidade que já pulsava, que continuava pulsando, na verdade, para que eu observasse maior essas temáticas, essas memórias que envolvem o povo, né? Essa coletividade. Então, eu fui em busca de um possível orientador, de uma possível orientadora, só que dentro da universidade eu não encontrava, em educação, algum professor que pudesse me orientar nesse sentido. E isso também me fez despertar para outras questões. Por que no currículo de pedagogia a gente não tem uma disciplina obrigatória ou eletiva que vá ao encontro das temáticas indígenas? E aí, pensando dentro de uma formação de professores, é algo que a gente realmente precisa refletir. Porque é claro que o professor é um sujeito que reflete sobre a sua prática, mas o professor também é importante que ele tenha essa formação inicial e continuada de temáticas que envolvam diferentes tópicos. E ainda mais quando a gente pensa numa educação antirracista, né? Então, uma educação antirracista sem a presença indígena, ela não é uma educação antirracista. Então, nessa busca, eu fui indicada, na verdade, para que procurasse uma professora, que na verdade não tive aula com ela durante toda a trajetória acadêmica da pedagogia. E quando eu conversei com ela e apresentei ali de maneira muito superficial o que eu queria tratar, ela aceitou o convite e nós começamos a orientação. Mas nesse processo é interessante destacar que eu estava muito mergulhada também nos estereótipos, naquela figura ruim de ser índio. Então, quando as pessoas me apontavam, por exemplo, eu achava aquilo dali uma ofensa. Mas ao longo dessa trajetória acadêmica e de debates políticos, eu de fato fui tendo um outro olhar sobre essa imagem, essa figura do índio, né? Que a gente vai falar um pouquinho também sobre. Mas eu considero que esse contato maior se deu quando eu comecei a ter contato com as lideranças indígenas, em especial eu destaco aqui as mulheres. Quando eu comecei a escrever a monografia de final de curso, a fazer as leituras e me aproximar da aldeia Maracanã, por exemplo, que é uma aldeia que tem aqui próxima à minha casa, e a aldeia Vertical, que também é uma aldeia aqui próxima à minha casa, eu de fato pude enxergar parentes. Então, isso foi muito satisfatório, isso foi primordial para essa minha construção também, enquanto sujeito, enquanto pataxó em retomada. E eu apresentei alguns trabalhos, eu destaco aqui o CIPIAL, que foi o Congresso Internacional dos Povos Indígenas, que aconteceu ano passado, na Universidade de Brasília. E lá eu tive a oportunidade
de conhecer pessoalmente lideranças que eu admiro, parentes que são acadêmicos, parentes de diversas áreas. E eu destaco em especial a Sara Chacriabasso, a Né Guajajara, porque são mulheres que estavam ali num coletivo organizando a Marcha das Mulheres Indígenas. E eu acredito que tudo isso tenha caminhado para uma formação não somente acadêmica, mas principalmente quanto sujeito, e sujeito dentro de uma coletividade. E por que eu menciono novamente a literatura indígena? Porque eu digo que a literatura indígena, ela me mostrou esse caminho de retorno, se é que eu posso definir dessa forma. Então, o que eu enxergava como um livro, na verdade, era um universo de possibilidades, era um universo de pensamentos. Toda a minha vida mudou, são muitos atravessamentos, a gente passa a enxergar diversas situações de uma outra maneira, de um outro modo. Então, eu faço esse destaque inicial em relação à literatura indígena, porque eu acho que é importante também falar sobre isso. Um outro ponto que também é interessante destacar é sobre a própria literatura indígena. A gente, principalmente que está na escola, ou transita na escola por meio de estágios, ou porque trabalha na escola, e aí eu também me coloco, né, nesse sentido também, quando eu enxergava alguma literatura que tratava das temáticas indígenas, eu achava que era literatura indígena. Eita, minha gambiarra tá difícil aqui, peraí. Vai lá, segue aí. Talvez esteja abafando um pouco o seu som. Tá abafando? Melhorou? Um pouquinho, acho, tá abafando. E eu tô sem fone aqui. Deu uma melhorada? Vou tentar Melhorou falar um pouco bastante. mais alto. Melhorou bastante. Tá, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Deixa eu aproveitar essa sua pausa para fazer um comentário enquanto você se organiza aí. A gente está fazendo aqui esse projeto todas as segundas-feiras, né? Então a gente tem aqui o Povos Originários todas as segundas às 19, ouvindo a sabedoria indígena. Tem sido extremamente enriquecedor, esse é o 8º diálogo que a gente faz aqui, sequencial, e você trouxe aí no início uma dificuldade de quando pensou na tese, uma dificuldade de encontrar alguém para orientá-la, né? Seja um orientador ou uma orientadora. E aí você também traz a questão da disciplina obrigatória, né? Quando a gente fala de disciplina obrigatória, a gente tem atualmente um plano que coloca, né, o ensino indígena e o ensino afro dentro do currículo, porém, na prática, ele ainda não acontece. A gente sabe muito bem que ainda dentro dos colégios, o que a gente tem é o dia do índio, entre aspas aí, né? Com crianças ainda pintando pena no papel, fazendo cocá e batendo na boca, né? Como as construções brancas colocam, né? Não indígenas colocam para os indígenas. Então, é sempre importante a gente reforçar a necessidade de descolonizar o ensino de história a respeito indígena, a respeito dos povos originários. E existe um apagamento histórico muito grande, né, nesse processo todo, porque reconhecer o indígena como povo originário desta terra vai implicar numa questão judicial relacionada à terra, relacionada ao território, né? O território para o indígena o que e o território ou terra para o não indígena, que é a riqueza que ele vai produzir ou extrair daquela região. Então, reconhecer o povo indígena como povo originário é reconhecer o território indígena e, dessa forma, o homem não indígena capitalista, ele vai ter que brigar na justiça por esse território, né? E você traz também a questão da educação antirracista, que é muito importante a gente tocar nesse ponto também, que eu tenho visto muito indígenas também fazendo levantes junto com quilombolas, né, levantando a bandeira junto e lutando junto nessa mesma direção da educação antirracista. Convido novamente para quem está participando aí, quiser participar, escreve nesse ponto de interrogação que aparece aqui, ó,
que aí a gente consegue projetar aqui na tela, tá bom? A Nivânia Carvalho, escritora, disse aqui pra gente: minha aluna do curso de formação de professores está pesquisando justamente sobre educação escolar indígena. Aí eu peço para as participações serem ali no interrogação, que fica fácil da gente organizar aqui. Karina, segue daí que a gente vai trocando essa peteca. Sim. E falando um pouco sobre os livros, sobre a literatura, foi bom fazer essa pausa porque eu lembrei de algo que eu queria falar e eu acabei esquecendo. Quando eu retornei para cá, eu ouvi diversos comentários, na verdade, que agora sim eu ia aprender coisa de gente de verdade. Então a gente enxerga essas violências, né? Que na verdade são violências históricas e presentes dentro de um ambiente escolar, dentro de um ambiente não escolar, dentro dessa sociedade mesmo, e com todos esses imaginários. Então, o que é ser gente de verdade? O que não é ser gente de verdade? E aí isso tudo retoma ao que o Ailton Krenak ele chama de subhumanidades. E quando você fala essa questão da Terra, é muito interessante porque envolve tudo isso. E eu lembro que quase ali no primeiro ano, que seria o primeiro ano, que era CA, quando eu fiz, claro que eu não perguntava dessa forma, mas eu sempre questionava a professora sobre livros que tinham índios. E eu lembro que a professora ela falava que não tinha acervo, não tinha acervo. E a sala de leitura, ela era gigante. Havia, assim, uma quantidade imensa de livros, mas nenhum com temática indígena. E quando eu encontrei finalmente um, era aquele livro que você já deve imaginar. Extremamente estereotipado, extremamente ali imbuído dentro de um imaginário que nos desqualifica, que traz esse tom pejorativo, que traz ali narrativas que, de fato, não contempla os sujeitos e povos indígenas. E isso também foi me incomodando ao longo da vida, porque ou eu encontrava livros que não atendiam, de fato, a nossa realidade. E quando eu falo a palavra índio, acho que é interessante tocar nesse ponto, nós temos aí duas linhas, podemos dizer. A primeira é que os autores indígenas defendem o termo indígena, porque esse termo ele se adequa melhor à diversidade dos povos indígenas. Então, quando a gente fala o termo índio, vai muito ao encontro daquela história única. Então, todo índio é igual, todo índio vive na Amazônia, todo índio se veste com roupas tradicionais iguais, falam a mesma língua, e é muito atrelado aos estereótipos de seres do passado. Então, todo esse imaginário que é carregado está muito envolvido dentro desse termo índio. O termo indígena, ele contempla um pouco melhor essa diversidade. Nós temos 375 povos indígenas no Brasil. Então, é uma diversidade que a gente já imagina de diversos pontos, né? Então, é interessante a gente destacar também a etnia desse sujeito, porque quando o indígena ele fala de si próprio enquanto índio, ele não esquece dessa subjetividade, ele não anula essa subjetividade. Agora, quando o não indígena ele trata do termo índio, é normalmente dentro desse estereótipo. Então, quando nós temos a movimentação de lideranças indígenas, e aí eu faço destaque nos anos 70, eles se autodenominavam índios, mas dentro de um contexto de luta. Agora, quando não indígena, ele traz esse termo, é justamente imbuído dentro desse imaginário. Então, a gente prefere, de fato, essa nomeação, digamos, né? E isso eu comecei a enxergar a partir do momento que eu comecei a fazer as leituras. Eu até trouxe algumas aqui. Eu vou mostrar essa aqui, que é Mundurucando 2, que é do Daniel Munduruku. Na verdade, foi a minha primeira leitura e eu indico, assim, principalmente para professores, pesquisadores, mas todos deveriam ler. É um livro muito interessante e eu indico, assim, até como uma primeira leitura mesmo, ou uma das primeiras leituras. Eu vou mostrar mais alguns aqui, mas, primeiramente, eu queria falar que a literatura indígena é a literatura produzida, publicada por sujeitos indígenas. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa observar.
seja para um acervo pessoal, seja para um acervo escolar, qualquer acervo. Quando a gente pensa na literatura indígena, ela é produzida, ela é publicada por sujeitos indígenas. E aqui no Brasil nós temos duas modalidades: a publicação individual e a publicação coletiva. Nós temos aqui uma outra literatura que ela se chama Pele Silenciosa, Pele Sonora, que foi escrita pela Janice Thiel. Ela não é indígena, ela é uma teórica. Se eu não me engano, foi uma tese de doutorado. Ela está disponível na Amazon. E aí, aproveitando que eu falei sobre onde está disponível, esse livro do Daniel Munduruku e diversas literaturas indígenas, vocês podem encontrar na Livraria Maracá. Não sei se vocês conhecem. Uma outra literatura que eu já aproveito, essa aqui é a literatura indígena. É da Graça Graúna, que é Contrapontos da Literatura Indígena Contemporânea no Brasil. É um livro também muito interessante, que justamente faz também esse processo de retomada. E a literatura indígena ela tem uma relação direta com a representatividade. Então, é quando o indígena ele toma a palavra que foi usurpada durante séculos pelo colonizador. Então, ela é atravessada pela oralidade e ela é muito guiada pela memória. O penúltimo livro que eu vou indicar também é O Caráter Educativo do Movimento Indígena. É um livro muito interessante porque é aqui que a gente entende como a literatura indígena ela nasce para a sociedade nacional. Então, quando a gente pensa nessa luta das lideranças indígenas, como o Marcos Terena, o Ailton Krenak e outras lideranças, é muito importante quando a gente faz essa leitura. Inclusive, tem uma frase do Marcos Terena muito interessante, que ele diz que eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Justamente pensando nesse momento histórico, quando a gente pensa na Lei de Terras, por exemplo, que você tinha que ser um índio puro, que você... para ter um território, e aí todo aquele imaginário, mas você não é um índio puro, ou então se você vai para a escola, se você trabalha, você deixa de ser indígena. E esse imaginário, ele é muito presente ainda atualmente. Na UFRJ, onde eu estudo, eu demorei, na verdade, eu não encontrei nenhum parente na educação, aí eu faço um destaque aqui que é na educação, alguém que que se autoafirmasse indígena. Então, a gente sempre tem aquele discurso, minha avó foi pega no laço, e aí é uma fala até com muito orgulho, ou achando uma coisa interessante, e aí muito imbuído desse imaginário mesmo. E eu encontrei alguns colegas de outros cursos, na verdade, que estavam num processo de retomada também. Só que aí vem o branco dizer que você não é indígena. Então, é um processo de luta constante. Porque essa ideia de ser indígena, de ser índio, na verdade, ela é muito atrelada pelo branco ao território. Sendo que o território, ele não é um território fixo somente. Ele é um território que envolve a memória, espiritualidade, envolve o pertencimento. Eu mostro mais um livro aqui, que é a Literatura Indígena Brasileira, que foi organizada pela Julie Dorrico, que é indígena, e temos também outros organizadores. É um livro muito interessante também. Eu estou indicando livros que vão mais para o lado da pesquisa, vocês devem ter percebido, mas eu separei uma literatura que a gente pode chamar de literatura infanto-juvenil, que eu já vou falar um pouquinho sobre também, que é essa do Daniel Munduruku, Coisas de Índio, versão infantil. É um livro muito interessante. Aqui, deixa eu tentar mostrar um pouquinho. Tem uma lúdico também. Não sei se você já conhece. Essa aqui é a terceira edição. Então, não conheço. Não? Ele é muito bacana, esse livro. Deixa eu tentar mostrar mais um pouquinho. Aqui ele fala assim, do povo Munduruku e fala das culturas indígenas. Aqui ele fala um pouco sobre a economia, sobre as histórias do povo. Tem muita coisa interessante. Depois eu posso indicar, escrever, na verdade, enviar para você, se você quiser compartilhar com as pessoas que estão. Vai ser muito importante. Vai ser bom. A respeito da sua fala que você traz que oralidade, memória, né? E aí você traz essa dificuldade de reconhecimento, né? O indígena que está nesse processo de retomada, ele vai encontrar
algumas pedras aí no caminho, né, alguns desafios, alguns não indígenas dizendo para ele quem ele é, né, dentro também daquele apagamento histórico. E tem um imaginário, né, da ignorância do não indígena, um imaginário de que o indígena, ou no termo mais utilizado de forma grotesca, o índio, né, como você bem explicou aí no começo, a ideia de que o indígena é aquele de 1500, né? Então, aquele que o português encontrou, aquele é indígena. Então, captura as características daquele ali. Tudo que tiver diferente daquilo, não é. Então, a gente já tem esse apagamento a partir dali. Então, se você tem smartphone, você não é indígena. Se você não está aldeado, se você é indígena urbano, a desconfiança já é muito maior, né? Então, esse processo de retomada deve ser um processo, de fato, de enfrentamento desse apagamento histórico, né? Você vai lutando contra aquilo que está sendo reforçado há 520 anos no nosso país, que é a tentativa de apagar. Em alguns lugares, como o Rio Grande do Norte, por exemplo, eu conversei com o João Lin esses dias, e ele citou para mim que não tem demarcação de terra, né, o Rio Grande do Norte, e não há reconhecimento de indígenas no Rio Grande do Norte, né, onde os potiguara estão, por exemplo. Então, até mesmo uma disputa com a FUNAI, da FUNAI querer sair da região por alegar que não tem indígena, e eles estão dizendo, estamos aqui, estamos vivos, nós vivemos aqui nesse território também, né? Então é uma luta constante. Aí entra uma fala interessante que eu conversei aqui com Itauá, que é Guajajara, que ele é do Mídia Índia Oficial, né, um dos criadores, um dos fundadores do Mídia Índia Oficial, e ele disse que agora, nesse momento, é importante demarcar terra, mas também levantar a bandeira para demarcar as telas, já que o mundo está tão dinâmico nas telas, é importante que os indígenas também ocupem esse espaço e se façam presente, e não seja mais o objeto de estudo, né, dos não indígenas, mas que essas narrativas sejam construídas pelos próprios povos indígenas. E aí a literatura tem um papel fundamental, né, dentro das etnias, dentro dos grupos, para fazer essa literatura conseguir, né, não somente ser lida dentro daquele grupo, mas também ela externar e chegar para os não indígenas, porque eu falo para ti, Karina, eu sou professor de história, aqui a gente tem uma rede que conversa com muitos professores de história. Muitos professores de história cometem erros grotescos na ignorância, na falta de conhecimento. Não é na maldade, mas ela já está implícita, né? Então, por exemplo, tribo, né? No dia que eu estava conversando aqui, teve uma historiadora que escreveu tribo aqui. De qual tribo você é? Aí o Itauá falou assim, vou responder aqui, não se usa mais tribo, né? Porque nós somos etnias. Então é necessário se portar dessa forma, né? Se reportar dessa forma. E é por isso que é importante que vocês consigam trazer na fala de vocês esse conhecimento. Mais do que o não índio ir dentro do convívio, estudar, pesquisar, escrever livro, difundir e tudo mais, né? Sim. E como a gente enxerga que tudo isso está muito mergulhado dentro desse imaginário, e a gente pensa na questão do racismo, ele atravessa as espiritualidades, ele atravessa os conhecimentos. Muitas das vezes os nossos conhecimentos são vistos como inferiores ou folclorizados. Então a gente enxerga tudo isso de maneira muito nítida, mas também como um instrumento de luta. E quando a gente pensa no livro, e aí foi muito interessante que você tocou também nisso, quando a gente pensa na figura do indígena, quando ele, por exemplo, vai em alguma escola, ele tem a oportunidade de conversar com as crianças, com professores e professoras, mas quando ele também publica livros,
quando ele assina esses livros eles têm um alcance muito maior. Então, isso também é muito interessante, porque o livro, na verdade, ele é um instrumento e a escrita alfabética é uma técnica. Então, muitos indígenas, a partir dessa técnica e desse instrumento, conseguem também estabelecer um diálogo com a sociedade nacional. E aí, enfatizando o pertencimento, o orgulho indígena, a nossa luta, de forma a envolver, de fato, a sociedade nacional. E quando a gente fala dessas redes sociais, é bem interessante também, porque, nossa, como tudo isso é visto de maneira, novamente, a desqualificar, de modo a dizer quem é, para validar, né, digamos assim, quem é índio, quem não é índio. Então, eu não tinha esse perfil no Instagram. Eu criei, acho que foi em março, acho que foi um pouco antes da pandemia. E eu costumava ir a visitar escolas. Eu conversava com crianças da educação infantil, ensino fundamental, médio, conversava com professores também, em algumas oficinas, e tentava criar um diálogo participativo para falar um pouco sobre literatura indígena. Só que com a pandemia, com a quarentena, nós ficamos impossibilitadas, né, de continuar com esse trânsito. E aí eu criei a página nesse sentido, para ter uma comunicação com os professores e professoras e falar um pouco de literatura indígena, falar um pouco sobre o que é literatura indígena, apresentar as literaturas que eu tenho. E como a gente percebe que as redes sociais também são um instrumento de luta nesse sentido. O alcance também é muito bacana. E aí, a partir disso, eu comecei a conversar também com os parentes, a conversar também com não indígenas. Então, a gente enxerga o celular, as redes sociais como instrumentos também de luta. Mas essas falas são constantes. Que índio não está na universidade, muito menos fazendo mestrado. Então, a gente também observa uma fala racista, né? De quem deve estar, quem não deve estar. Porque você não pode usar celular, porque você não usa roupas tradicionais. Então, são narrativas aí muito marcadas. E aí, falando um pouquinho, voltando, na verdade, um pouco sobre as outras literaturas, eu destaco a literatura indigenista, que é a literatura que ela traz essas temáticas indígenas, mas elas são escritas por não indígenas. Então, nós temos teóricos, antropólogos, temos aí uma gama de pessoas que tratam da literatura indigenista. E a literatura indigenista, ela tem uma aproximação com as temáticas indígenas, mas o indígena, ele é objeto, como você disse, ele não é protagonista. Então, ele é um informante, na verdade. E nós temos a literatura indianista, que é a literatura de José de Alencar, Gonçalves Dias, que foi a literatura que ela criou essa imagem, né? Ela também reforçou, na verdade, né? Essa imagem da figura do índio. Então, ela é voltada muito para a construção de um imaginário, de uma identidade nacional, na verdade. Então, nós temos essas literaturas aqui que eu faço um destaque. E eu acho que é importante, principalmente quando a gente pensa no contexto de escola, ou mesmo para a gente entender que a literatura indígena ela vai ao encontro dessa publicação, dessa produção feita por sujeitos indígenas. Você falou aí anteriormente, né, dessa dificuldade, né? O não indígena criou a figura do selvagem, né? O indígena, ele entra nessa gama de abertura do selvagem, né? Aquele que está lá no meio da mata e tal. O atual presidente do Brasil, por exemplo, tem falas extremamente medíocres em relação a falar que o indígena quer ser como nós, né? Então, como se fosse uma coisa distanciada, aquela coisa selvagem mesmo, né? Numa visão de selvagem. Aí você fala da importância das redes também, e aí eu faço um convite para todo mundo que está ouvindo, assistindo, em qualquer momento isso aqui, que vai ficar salvo, tá? Gravado. A partir dessa rede que eu tive contato com a APIB, por exemplo, e eu vejo que a APIB está fazendo um excelente trabalho com os povos originários, né, fazendo a ligação, fazendo o mapeamento, entendendo as lideranças, né, conseguindo
contatar, fazer o Brasil indígena inteiro se relacionar de fato e somar força para uma luta. Essa resistência que já dura aí 520 anos, né? Também a mídia índia, que vocês podem procurar aí, e a Livraria Maracá, já que a gente está falando aqui de literatura, é ali onde que a gente vai conhecer uma gama de autores indígenas. E se a gente procurar também aqui no Instagram, eu vi, no início eu conheci o seu perfil, você conversando com a Júlia do Rico, e aí vocês estavam conversando sobre a importância da literatura e tal, sobre ampliar e tudo mais, e eu percebi que a partir do diálogo de vocês, surgiram perfis aqui no Instagram a respeito de literatura indígena de, não sei se de todos os estados, mas praticamente de todos os estados eu já vi perfil como literatura indígena AM, literatura indígena, né, RJ, literatura indígena ES, com a sigla do Estado. Então, parabéns para ti, parabéns para a Julie, que eu acho que vocês levam essa mensagem e incentivam também pessoas que, tô aqui vacilando, dá para eu poder também fortalecer nessa causa, né? Obrigada. Então, eu convidei a Júlia para a gente conversar numa live primeiro, para a gente falar um pouco sobre o livro dela. Não sei se vocês já conhecem, que é Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, que é um livro muito interessante. E a partir disso a gente começou a pensar como a gente podia incentivar que outros parentes também fizessem perfis no Instagram, justamente acreditando nessa luta que é coletiva, nessa questão dos territórios também. Então, é bem interessante fazer essa demarcação também aqui pelo Instagram. E o nome do meu perfil, ele era Literatura Indígena Brasil, só. E aí, a partir do momento que a gente convidou os parentes para participarem conosco das páginas, aí o meu ficou Literatura Indígena Brasil, RJ. Tem a Mariana, que tem a Literatura Indígena RJ. E tem vários outros parentes, como você já disse, que tem os seus perfis no Instagram. A gente tem um grupo também no WhatsApp, que a gente troca muita coisa. Karina, nós invocamos a Julie, ela acabou de chegar aí, ó. Ah, que bom! Um beijo, Júlia. Falamos dela, ela apareceu. Sim. E então, os parentes, eles têm também criado suas páginas para, através dela também, a gente falar sobre a literatura indígena dentro desses estados, dentro dessas cidades, nessas comunidades, mas também falar do que já foi produzido, do que tem sido produzido. Aproveito para destacar o Amor Indígena, que tem alguns parentes já publicando. Tem sido muito interessante essa rede, porque, como eu já disse, as redes sociais, e em especial o Instagram, ela não somente é um instrumento também de luta, como também de enfatizar esse nosso orgulho indígena, esse nosso pertencimento. É também um canal em que nós podemos nos abraçar, porque muito das vezes é muito complicado você estar num ambiente acadêmico, né? Em diversos ambientes. Eu falo num tom mais acadêmico, porque tem sido um tom que eu tenho tido uma maior proximidade ao longo desses anos. Então, muitas vezes a gente encontra situações, enfrentamos essa questão do racismo, que ela também está presente nesse nosso conhecimento. Então, tem sido uma rede em que a gente pode também se abraçar. Inclusive, convido parentes que estiverem assistindo a live para também criarem suas páginas. E por meio dela a gente tem refletido também com professores e professoras. É muito bacana quando a gente recebe mensagens no direct perguntando sobre indicações de livros. E aí a gente também enfatiza dessa formação continuada dos professores, que devem ser constante, né? Que deve ser constante. Porque a gente entende, né? Como eu já falei aqui no início da minha fala, dentro de uma universidade pública com viés democrático, num curso considerado de excelência, de fato eu não tive nenhuma disciplina eletiva, obrigatória, que tratasse dessas disciplinas, que tratasse da temática indígena. Então, como a gente pensa numa formação de professores em que os professores eles não têm, de fato, não digo nenhuma disciplina, mas tem uns direcionamentos, né? E aí a gente esbarra novamente na educação antirracista. Então, eu acredito que essas páginas, elas também têm sido um incentivo, ou pelo menos a nossa intenção,
que as pessoas busquem ainda mais, estudem ainda mais, porque além de importante, há uma urgência. Em história também, no curso de história não tem ensino indígena, nem como obrigatoriedade, nem nada. Não Né? tem. No curso de história, não. Ninguém sai do curso de história. Se alguém aí conhecer algum curso de história que tenha, mesmo no futuro, coloca aí nos comentários, porque eu não conheço nenhum curso de história que trate dessa temática. Sim. Olha lá, ó. A Tenui Flora colocou aí, ó, fiz letras em uma federal sem nenhuma cadeira de literatura indígena ou afro. Então aí, indígena ou afro. Entra nessa questão que você tocou de novo aí, da educação antirracista, né? Sim. Inclusive, essa disciplina, educação antirracista, eu só tive agora no mestrado. É claro que durante a graduação nós temos diversos debates que esbarram nas temáticas, mas não são disciplinas voltadas, que eu quero dizer. Mas ainda muito imbricadas com esse imaginário social. E essa tem sido a nossa luta. Quando eu falo dessa articulação com outros parentes, né, também processo de retomada na universidade, tem sido também nesse sentido da gente lutar por um novo currículo. Nós estávamos num processo de mudanças no currículo e essa articulação com os parentes foram e têm sido primordiais para a gente convidar a comunidade acadêmica para conversar sobre essas temáticas, porque o professor, ainda mais em formação inicial, ele tem que, ao menos, ter um incentivo, digamos, uma abertura maior da universidade. Porque quem é o perfil desse estudante? É claro que eu não estou generalizando, mas normalmente é aquele estudante que comemorou o dia 19 de abril na escola, que está imbuído desses imaginários que a gente luta, que chega na universidade, muitas das vezes, sem um debate maior, sem um olhar mais crítico em relação a diversas temáticas, e que vai para a escola propagando, né? Ou mesmo que desconstrua, porque dentro da universidade e em outros caminhos também, né? A gente não está dizendo que é somente na universidade, mas que vai desconstruindo isso ao longo da vida, não tem um debate um pouco maior. Então, às vezes, até para a formação continuada, isso talvez não se torne tão primordial, embora estivesse que sim, né? Então, a gente luta também nesse sentido dessa reforma do currículo e que seja, de fato, um currículo que seja democrático, né? Que seja antirracista. Sim. Karina, a respeito da literatura indígena, aí eu gostaria de te ouvir, qual você acha que é a importância dela entre os povos originários, né? Então, entre os indígenas e também entre os brancos. Existe essa literatura, ela vem sendo mais consumida, está aumentando o consumo dela entre os povos originários também, ou os povos originários produzem, mandam para fora, porque eu conversei com a Jama, que entrou aqui agora há pouco também, a Jama colocou que oralidade, né, dentro do grupo, ela é o Apixana, né, no Rio Grande do Norte, ela na divisa da Guiana, ela falou que lá é oralidade entre os povos, porém ela já está no processo de escrever o seu próprio livro, que aí eu acredito que não vai ser lido entre o povo que ela vive, né, entre o povo dela, perdão. Como que você acha que é isso, entre os povos originários e entre os não indígenas? Bem, quando a gente pensa na literatura, normalmente a gente pensa na literatura escrita. Só que a literatura indígena, ela tem um sentido de cultura. E aí eu destaco a fala do Daniel Munduruku. Então, envolve a oralidade, envolve as nossas danças, os nossos cantos. Então, ela tem um sentido muito maior. Inclusive, ela é anterior à literatura escrita, à escrita alfabética. Então, eu gosto de mencionar também nesse sentido da literatura não somente como escrita. O livro, na verdade, ele é um instrumento. A escrita, nesse sentido, ela é uma técnica para um diálogo com a sociedade nacional, em relação aos indígenas com não indígenas. E ao próprio povo, eu costumo destacar que também envolve a literatura indígena
E aí é conforme a especificidade de cada povo, né? Então tem povos que realmente têm uma comunicação maior com a língua tradicional, e aí muito atravessada pela a oralidade, de fato. Mas também temos povos que têm uma produção maior, pelo menos produção no sentido que nós temos, digamos, mais autores que publicam com uma certa frequência. E falando um pouco sobre essa questão das publicações, ela foi mais estimulada com editais que foram abertos a partir da Lei 11.645 de 2008. Então, a partir disso, nós tivemos uma quantidade, um estímulo um pouco maior para essas produções, um financiamento. E é interessante também tocar nesse ponto, porque me faz lembrar um pouco da minha monografia de final de curso, que eu falei sobre o Programa Nacional de Biblioteca da Escola, o PNBE, que foi um programa de distribuição e de seleção de literaturas para as escolas públicas cadastradas no censo escolar. E é interessante e trágico também, porque eu fiz um recorte a partir do ano de 2008, né? Pensando na Lei 11.645. E ainda com a lei, o número era bastante reduzido. Então, as literaturas selecionadas e distribuídas, elas tinham um quantitativo muito reduzido em relação ao número total de obras distribuídas para as escolas. Então, por exemplo, eu não vou lembrar exatamente agora, mas de 200 obras distribuídas, 5 eram literaturas de temática indígena, indigenistas. E se eu fosse, a partir disso, observar qual era a literatura indígena, 2. Então, a gente observa que mesmo com a presença de lei, há um número bastante reduzido. É claro que isso não desqualifica a existência dessa lei, nem a importância desta, e nem o que, a partir disso, né, surgiu. Mas é um ponto que a gente precisa enfatizar também, que mesmo com esses programas, que mesmo com esses incentivos, e aí ficam perguntas, por que não tem? Essas perguntas a gente tem tentado responder, inclusive na dissertação, mas é o quê? As editoras não enviaram, né? Então são diversos pontos que a gente pode destacar em relação a isso. E na própria escola, quando a gente observa os acervos escolares, quando a gente vai na sala de leitura, a gente observa isso de maneira muito intensa, né? Uma presença muito reduzida das literaturas indígenas. E aí você também destacou a Livraria Maracá. Eu sei que algumas escolas públicas, na verdade todas as escolas públicas, até onde eu sei, anualmente ou em alguns períodos tem um voucher, né? Onde podem comprar literaturas. Então é interessante também que os professores, as professoras estejam a par do que de fato é uma literatura indígena. Que a gente precisa, de fato, contemplar, não digo nem contemplar, mas de fato que as crianças tenham acesso à literatura indígena, a literatura que foi produzida, que é produzida por sujeitos indígenas. Porque, novamente, eu enfatizo a questão do pertencimento, da memória, a essa retomada da palavra que foi usurpada durante tantos séculos. E para se enxergar também, né? Porque a representatividade ela também importa. E aí, novamente, eu retorno ao CA, né? Que seria a pré-escola hoje. Talvez eu tivesse uma representatividade, e aí indo ao encontro da literatura indígena na infância, talvez eu não tivesse tantos anos da minha vida negando essa ancestralidade. Então, quando a gente encontra materiais que a gente não se sente pertencente ou que nos desqualifica para além das narrativas que já nos desqualificam, a gente pode encontrar um caminho de retorno, a gente pode encontrar ali um pertencimento, um orgulho de ser indígena, de dizer eu sou Pataxó, eu sou Munduruku, eu sou Wapixana, eu sou Macuxi. Então eu enxergo a importância da literatura indígena também nesse sentido. E destacando também algumas falas do Daniel Munduruku e do Cacá Viragem Cupé, é interessante também a gente pensar em como essas literaturas elas são catalogadas, né? A gente enxerga ainda muito presente nas falas de professores, de professoras. Aí eu não especifico somente professores e professoras, eu dialogo mais tratando de professores e professoras, porque é o público que eu tenho uma proximidade um pouco maior. De que a literatura indígena ela é para crianças.
E o Daniel Munduruku, ele fala que ele escreve para as infâncias das pessoas. Então, eu acho isso muito forte, eu acho isso muito bonito. Então, é um momento que a gente tem de revisitar toda aquela história, aquelas histórias que foram contadas para nós, enquanto crianças, e poder enxergar por um outro olhar, na verdade, né? Quando a gente pensa nessa diversidade dos 375 povos existentes no Brasil, quando a gente pensa, de fato, em toda essa riqueza, nessa cosmovisão, em cosmovisões, na verdade. E é interessante também dialogar que esses autores também destacam que essas obras, elas dialoguem, digamos, de maneira mais intensa com o público infantil, porque eles entendem as crianças como mais receptivas, com menos preconceito, né? Então também tem esse outro lado. Mas a literatura indígena ainda esbarra nessa coisa do índio que era visto como infantilizado, como tutelado. Então nós temos esses pontos que a gente pode destacar quando a gente fala da literatura indígena dentro de um contexto infantil, juvenil. Então é um pouco por aí. É muito bonito essa fala a respeito de escrever para as infâncias, né, que há em nós, porque quando a gente fala do adulto, automaticamente a gente meio que coloca já todo mundo dentro de um quadradinho, aquilo que aprendeu, aprendeu, você tem que desconstruir. Na infância existe o lúdico, né, está sendo construído, então ali a criança ela vai entrar em contato, ela vai conseguir imaginar, ela vai conseguir vivenciar as experiências que essa literatura vai trazer, né, e vai conseguir ampliar a sua visão para os povos. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é como você acha que está essa relação com a relação, porque nós temos um governo negacionista em relação aos povos originários, né? E como você acha que está essa relação com o povo brasileiro? O não indígena está procurando literatura? O preconceito tem aumentado? O que você sente? Bem, eu costumo olhar mais para o lado da escola, da educação escolar. Eu tenho visto uma procura maior por literatura indígena, mas eu também vejo uma busca mais intensa quando é 19 de abril, quando está chegando o dia 19 de Sim. abril. Então, ao mesmo tempo que há essa tentativa de aproximação, há também um outro lado ainda muito folclorizado, ainda um lado que ratifica de alguma forma esses seres do passado. Então, eu enxergo uma comunicação um pouco nesse sentido. Mas eu também tenho observado o que é interessante as narrativas das crianças, né? Quando Isso. eu fazia algumas oficinas com elas, eu percebia quantas contribuições que elas trazem. Então, isso me faz refletir também sobre essa formação dessas crianças, da educação infantil até. Então, elas já têm um contato com as literaturas indígenas, isso é muito bacana. É claro que a gente fala de públicos que são diferentes, né? Com questões diferentes. Mas como a literatura indígena ela tem um impacto nesse sentido, nessa formação dessas crianças, como elas se dirigem a povos indígenas, a indígenas, como elas já sabem, Daniel Munduruku conhecem outros autores e autoras indígenas também. Então, eu vejo um pouco nesse sentido. Mas ainda a questão do dia 19 de abril, não que não seja importante a gente ratificar esse dia, que também é um dia de luta. Mas quando a gente destina somente o dia 19 de abril, e aí vem com a música que a gente bem conhece, né? De Xuxa e outros, de fato a gente tem que repensar, né, nessa formação, né? E na formação das crianças. E uma coisa também interessante, quando eu falei aqui a frase que o Daniel Munduruku, ele também já destacou, ele, na verdade, destacou, quando a literatura indígena ela chega na escola, ela não somente dialoga com as crianças, como ela dialoga também com os professores, porque os professores eles também vão ter que ter contato com a literatura indígena. Então, a gente pode também pensar nessas literaturas como uma formação continuada, como uma oportunidade também de refletir. E aí, refletir dessa formação inicial,
dessa ideia de Brasil, que na verdade não é uma história única, nessa intenção de olhar para os povos indígenas de uma outra forma, que é indispensável, né? E quando eu penso na monografia de final de curso, quando eu fiz esse levantamento desses anos, do PNBE, de outros anos referentes a outros programas nacionais, é interessante como a gente reflete, né? E se não tivesse, talvez, a Lei 11.645, ali no ano de 2008, qual seria esse quantitativo? Né? Mas também há uma outra questão, que também é bom que eu mencione agora, em relação aos autores e autoras indígenas. Hoje nós temos um quantitativo maior, quando a gente pensa nos anos de 1990, né? Alguns autores já publicavam antes, mas ela nasce para a Sociedade Nacional em 1990. Então, tem sido muito interessante como nós temos observado parentes que estão na música, parentes que estão na literatura indígena e em outros segmentos, podemos dizer dessa forma também. Tá certo. Karina, estamos chegando aqui a nossa 1 hora. Quando é bom, passa rápido. Muito rápido. E uma pergunta que eu gosto de fazer aqui no final é: tem alguma coisa que você precisa dizer que não foi dita, Karina? Eu vou destacar uma questão aqui que eu acho que eu falei um pouco, mas eu vou reafirmar. Que a causa indígena ela não é somente do sujeito, do povo indígena. Ela é uma causa de todos e todas. E aí, às vezes, parece uma frase talvez um pouco romantizada, mas não é. Nós, por meio da literatura indígena, também nós temos essa oportunidade de reconciliação com a história que nos foi contada, com essa história que nos foi apresentada, que custou a vida, né, as vidas de muitos sujeitos e povos indígenas. Então, por meio também da literatura indígena, nós podemos reafirmar esse orgulho, esse pertencimento, mas também é um instrumento de luta. É quando nós podemos falar de acordo com os nossos olhares sobre os nossos povos, sobre as nossas subjetividades também. Então, eu convido a todos e todas que conheçam os autores e autoras indígenas, que sigam, que compartilhem as publicações, que visitem a Livraria Maracá, que também tem sido assim, de uma extrema importância nessa difusão também da literatura indígena, que vocês conheçam nossas páginas, nossos perfis no Instagram de literatura indígena, e que vocês continuem assistindo eventos, palestras que tragam, de fato, o sujeito indígena. E, novamente, eu agradeço pelo convite. Acho que é um espaço de extrema importância e de debate para essas e outras pautas também. Tá, eu quero aqui agradecer a entrada daí do Iba Runicuim, um artista maravilhoso, trazendo a cosmovisão dos Runicuim nas telas também, tá aí presente agora. E a Tenui Flora colocou aqui, ó: a UFCG recebeu a especialização para educação e relações étnico-raciais, um programa de formação continuada para professores de escola pública. Infelizmente, acabou depois da derrubada da Dilma, do golpe, né, na verdade. Era formação para estratégias de ensino de história indígena, africana e afro-brasileira. E a gente perdeu isso. Karina, para a gente encerrar, uma pergunta que eu acho que é importante. Dentro dos hábitos e dos costumes não indígenas, o que nós temos que deixar de falar ou fazer que isso incomoda? Olha, muita coisa. Mas eu tenho que rir, né? Para não chorar. Mas vamos, você traga algo. Aí a Júlia Dorrica, eu acho muita graça, né? E tem toda a razão que ela fala. E você é branco de verdade? Então, se for pra gente se tratar dessa forma, a gente se trata, então. De fato, entender o indígena como essa não figura do índio, né? E se responsabilizar também por conhecer. Porque é muito bacana quando a gente tem acesso a diversas informações, mas é importante também que a gente procure, né? E fazer de fato essa aproximação e se entender também pertencente
a causa, que na verdade não é somente dos sujeitos e povos indígenas. Então, acho que já é um caminho interessante quando a gente conhece, quando a gente se aproxima, e aí eu defendo a literatura indígena como uma das portas de entrada, né, nessa diversidade, uma aproximação com os sujeitos e povos indígenas. E aí, novamente, eu destaco que eu vou enviar para você algumas indicações de literaturas indígenas e que vocês conheçam, que vocês... nós temos também algumas páginas, como eu já citei, né, que ajudam também nessa divulgação. Nós temos as bibliografias das publicações indígenas também, que é um caminho muito interessante que vocês podem conhecer. E eu acho que é isso. Tá certo, Karina. Vamos entender esse plural que é mais de 300 povos, como você colocou aí. Eu só tenho a agradecer. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Toda segunda-feira, às 19 horas, tem povos originários por aqui. Karina, só gratidão pela partilha dessa 1 hora de diálogo. Até a próxima, pessoal. Falou!